Olá, amigos. Bem-vindos a esta segunda edição da seção Multimídia EM Especialistas da revista Eletricidade Moderna. Em EM Especialistas, a cada edição, um profissional de destaque trata de um assunto do interesse do nosso público. Normalização, boas práticas, formação profissional, tecnologias e muitas mais. E além do artigo impresso, o formato inclui um vídeo e um podcast que enriquecem e ampliam o conteúdo. A partir do texto, seja ele impresso ou pela internet, você acessa o vídeo e o podcast, e nestes também são dados os meios para acessar o texto do artigo. Portanto, acompanhe a cada edição de EM um novo artigo, vídeo e áudio para você. Esta edição de EM Especialistas está a cargo de Estelito Rangel Júnior, profissional renomado, colunista da seção EMX da revista EM, da revista Eletricidade Moderna. A coluna trata de instalações elétricas em atmosferas explosivas. Ele tem artigos técnicos também publicados em congressos e revistas do exterior do Brasil e do exterior, muitos artigos. Ele é consultor em sistemas elétricos industriais, de segurança em eletricidade e prevenção de explosões, e tem mais de 30 anos de experiência na indústria de petróleo e gás. O Estelito também é senior member do I3E e membro da Dust Safety Academy. E também foi o primeiro representante brasileiro no TC31, de equipamentos para atmosferas explosivas da IEC. O Estelito vai abordar hoje uma questão importantíssima, que é a necessidade de um profissional conhecer as características e finalidades dos documentos técnicos, as normas técnicas e práticas recomendadas, para não comprometer a segurança de pessoas e instalações. Ele vai embasar a exposição dele em 3 exemplos bastante esclarecedores. Estelito, muito obrigado por estar conosco, bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Mauro. Nós vamos fazer uma apresentação usando esse recurso de vídeo e também do podcast dessa nova sessão em especialistas. Vamos falar sobre normalização, cuidado com as práticas recomendadas. Este é o tema da nossa apresentação e nós vamos exatamente começar esclarecendo que existem basicamente 2 tipos de normas técnicas, né? As normas técnicas são imprescindíveis, né, para os profissionais habilitados conduzirem os serviços. E essas normas podem ser ou normas de requisitos ou normas de recomendações. Há uma diferença entre essas 2 categorias, quais sejam as normas de requisito, determinam prescrições, né, determinações, requisitos, a fim de se alcançar o nível de qualidade esperado de uma atividade ou de um produto. Então, o verbo usualmente encontrado nesses documentos é o verbo dever, né? Deve ser feito assim, deve ser obtido tal resultado. Já as normas de recomendações, elas sugerem diretrizes, segundo as práticas mais usuais. Porém, não se apresentam como panaceias. Elas são apresentadas como sugestões, como ideias, mas cabe ao profissional habilitado verificar a adequada aplicação do que está no texto. Portanto, elas não são documentos certificáveis, né? Nós não podemos certificar nenhum produto ou um determinado serviço por meio de uma norma de recomendação. Ela possui como termo usual convém, né? Então, ela faz recomendações. Convém que seja feito assim, convém que seja obtido tal resultado. E na normalização americana, esses documentos são conhecidos como práticas recomendadas. Então, é em cima desta diferenciação que nós vamos falar hoje sobre os cuidados com as práticas recomendadas. Vamos iniciar com a norma NBR-EC 60079-10-1, que é justamente a norma que trata de classificação de áreas para ambientes com gases e vapores inflamáveis. Então, esse documento, a leitura dele oferece alguma confusão, porque, apesar dele ter sido caracterizado como uma norma, o documento apresenta
uma certa flexibilidade em vários itens, como, por exemplo, o 5.3, onde ele permite o uso de códigos industriais ou normas estrangeiras, em 5.4, onde ele cita métodos simplificados, em 5.5, onde permite a utilização de diferentes métodos, e também, outro exemplo, é no anexo K, onde ele lista como códigos, né, as APIs RP505 e NFPA 497. Só que cabe observar que tanto o API RP505 quanto a NFPA 497 não são códigos, são práticas recomendadas, né? Essa sigla API-RP significa exatamente Recommended Practice do API, que é o Instituto Americano de Petróleo. Então, causa, né, uma confusão que um documento com requisitos, né, começa a chamar documentos que são práticas recomendadas. Porém, lá mesmo no anexo K, está dito que, caso sejam utilizadas as figuras prontas de outros documentos, como exatamente a característica do API RP505 e da NFPA 497, o estudo de classificação de áreas não poderá mais ser associado à NBR-EC 60079-10-1. Então, no interior do texto, ele cita uma possibilidade de utilização de outros documentos, porém, no anexo K, ele estabelece que, caso tais documentos sejam utilizados, o autor não poderá mais considerar que o estudo tenha sido feito pela 60079-10-1. Então, apenas para citar um exemplo, nós colocamos aqui uma das figuras prontas, né, encontradas na prática recomendada em NFPA 497. É exatamente uma figura que fala de áreas classificadas, divisões 1 e 2, para líquidos e gases inflamáveis, em pressões moderadas e altas, e liberados acima do piso. Então, a figura mostra uma fonte de emissão que está acima do piso, porém não define sua altura, e também diz que é para líquidos e gases inflamáveis, porém não especifica que gases são, nem que líquidos são. E também não há nenhuma informação sobre a pressão que está sendo considerada nesse processo e que gerou essa figura, que ela mostra uma extensão, né, uma distância em relação à fonte de emissão, classificando como divisão 2, uma distância de até 3 metros, né, e 45 centímetros de altura do piso. Então, essa é uma figura pronta de uma prática recomendada, né, e como nós vimos pela própria definição, a prática recomendada, né, sendo uma norma de recomendação, ela não tem nenhuma garantia de que isso seja aplicado em toda e qualquer situação. É apenas sugerido, cabendo ao profissional responsável fazer a verificação da adequação ao seu uso. Quando nós fazemos uma simulação computacional exatamente de uma liberação acima do piso, nós encontramos aqui duas situações. Na primeira, né, eu estou mostrando um gráfico em que a liberação é feita a 1 metro do piso, porém o produto está sendo liberado a 30 graus Celsius. E à direita eu coloquei uma figura com a liberação também a 1 metro de altura, porém numa temperatura de 120 graus Celsius do isopentano. Então nós notamos claramente que há diferenças em relação à extensão da área classificada, ou seja, até que ponto a concentração dessa nuvem gasosa está acima do seu limite inferior de explosividade, dependente da temperatura, né? E muito além dos 3 metros que estão considerados na figura que eu mostrei da NFPA 497. Né? Nós temos extensões aqui de até 5,3 metros. Então, o que está acontecendo? Estamos comprovando, né, que uma prática recomendada, ela não é uma panaceia. Não é para você
utilizar aquela informação em toda e qualquer instalação. Se o profissional utilizar tal figura em toda e qualquer instalação, na verdade ele está cometendo um erro que está afetando a segurança da unidade, porque ele está colocando que a área classificada está numa extensão muito menor do que a que nós estamos encontrando por meio da simulação. Uma outra prática recomendada que eu vou abordar aqui é a API RP 2214. Essa prática recomendada, ela, através de uma série de estudos que foram realizados nos Estados Unidos, ela recomenda que o uso de ferramentas não faiscantes, que são ferramentas com ligas metálicas especiais, ela por si só não garante a segurança dos serviços em áreas classificadas. Essa norma de recomendação, né, da API RP 2214, ela indica que medidas adicionais necessitam ser empregadas, porque apenas o uso de ferramentas não faiscantes não garante que não vai haver uma ignição nessa situação. Não obstante essa informação e também outras referências na literatura, houve uma tese, né, que colocou que esta recomendação da API teria sido equivocada. Então, o autor da tese fez um experimento em que ele colocou dentro de um cilindro uma mistura de hidrogênio e ar, na base de 21% de volume, e um peso metálico era liberado a partir de uma certa altura, através de um eixo, e ele se chocaria contra um alvo de impacto. Só que nesse alvo, para atingir esse alvo de impacto, o eixo faria uma curva perto da extremidade inferior, porque o alvo não estava verticalmente alinhado com o peso, ele está a um determinado deslocamento. Só que o autor da tese empregou como fórmula para calcular a energia desse impacto é igual a mgh. Porém, E igual a mgh é a fórmula empregada quando você tem uma queda de um corpo em queda livre e desprezando os atritos. Só que nessa construção, como você tem um atrito considerável entre o eixo e o peso, né, que ele corre no eixo, e também você tem um plano inclinado onde o peso se choca, e aí você cria uma limitação de área considerável no impacto, então aquela fórmula não era aplicável. Então, vários impactos foram realizados e nenhum deles houve ignição. E aí a conclusão da tese é que as ferramentas comuns poderiam ser usadas, porque nesse experimento foi utilizado aço carbono, foi utilizado metais não considerados especiais e não tinha havido ignição. Porém, não só a estimativa da energia tinha sido inferior à real, como também o experimento ele não considerou os atritos envolvidos, né, a perda por atrito. E no anexo K da tese, foi relatado que durante a montagem do dispositivo, quando foi dada uma martelada num pino de fixação, foi vista uma centelha. Então, justamente o martelo, por ser uma cabeça metálica, ao se chocar com o pino, houve uma centelha. E nesse experimento, em nenhum momento houve centelha. Então, na verdade, o experimento não conseguiu reproduzir uma situação real. Então, a conclusão dessa tese que alegou que a API 2214 estaria errada, na verdade, a conclusão é equivocada, e se empresas utilizarem essa tese, na verdade, colocarão em risco suas instalações e seu pessoal, porque a tese possui erros conceituais graves. Um outro exemplo nós vamos falar aqui é sobre a NBR 16577. Essa norma, né, é a referência para trabalhos em espaços confinados e possui na tabela B1 recomendação para a ventilação desses ambientes. Então, essa tabela ela coloca na esquerda o número de trocas de ar recomendadas por hora
que vai de 10 até 60 renovações por hora, e tem uma faixa extrema que é de 60 até 100 renovações por hora, porém há um alerta que apenas o emprego da ventilação, nesse caso, não será adequado. E ela tem uma coluna dizendo que há uma redução de contaminantes de 10 até 100 vezes, se você utilizar, né, as faixas de 10 até 60 trocas de ar por hora. Então, essa apresentação gerou muitas dúvidas, porque exatamente como assim de 10 até 100 vezes redução de contaminantes, se não há nenhuma consideração em relação ao volume do ambiente, né, ou sua geometria, né, porque nós temos, por exemplo, nos tanques dos FPSOs, né, que são os navios de armazenamento, exportação e unidades que são, né, unidades offshore, que elas fazem o transbordo do petróleo para navios petroleiros. Você tem tanques lá com 28 metros de profundidade. Então, quando você coloca para ventilar um ambiente com tamanho e altura, e a partir de ventiladores que vão ser instalados no deck principal, você tem uma perda enorme em relação aos dutos, né, que serão colocados para fazer a ventilação. Então, essa é uma consideração importante que a tabela não mostra. Outra consideração também importante é que se você, por exemplo, tiver um vaso na superfície, né, vamos supor, um vaso com capacidade de 26 mil metros cúbicos, com 2 bocas de visita na parte superior. Então, pela segunda linha dessa tabela, que está na NBR 16577, o mínimo de 20 renovações por hora corresponderia a 520 mil metros cúbicos por hora. Porém, como o maior insuflador do mercado tem uma vazão de 45 mil metros cúbicos por hora, seriam necessários 12 insufladores, o que, na prática, nós não conseguimos realizar essas configurações, além do volume, né, necessário para esse deslocamento ser enorme. Então, mas como entrou essa tabela na NBR 16577? Ela vem com uma informação de que ela foi extraída do livro do autor McManus. Então, nós fomos fazer uma pesquisa nesse livro e verificamos que lá havia um texto na apresentação dessa tabela, onde ele colocou o seguinte: essa tabela fornece diretrizes gerais para a ventilação de espaços confinados antes da entrada, ou seja, uma ventilação inicial para promover a entrada. E diretrizes gerais, como nós vimos na definição, trata-se de uma recomendação, né? É uma informação para caber dentro de uma prática recomendada, dentro de uma norma de recomendações. E acontece que a tabela está dentro de uma norma de requisitos. Então, surge uma ocorrência perigosa, que é considerar essa tabela como sendo um requisito. E ele continua no texto dizendo que essas informações da tabela são oferecidas sem garantia de que sejam, de fato, as melhores orientações. E ele continua: para grandes tanques e túneis, é difícil, se não impossível, calcular o volume apropriado para a ventilação com base apenas nas trocas de ar. Então, nós vemos que, se apenas a tabela foi extraída do livro e colocada numa norma, há um risco muito grande de que exatamente os usuários da norma apliquem a tabela, porque eles não receberam essas características que estão no texto do livro do McManus. Então, esse é mais um exemplo de que uma prática recomendada, né, uma orientação, ela adquiriu um status de norma, porque foi inserido num documento técnico sem as devidas ressalvas. Então, este é um ponto que nós estamos exatamente destacando com essa apresentação. É necessário que os profissionais conheçam as diferenças entre os documentos técnicos e conheçam seus requisitos para poder exatamente atuar de forma correta e segura. Nós podemos, então, concluir que os documentos técnicos apenas podem ser manuseados por profissionais habilitados
e com a especialização requerida. Desconhecer as características e finalidade desses documentos compromete a segurança de pessoas em instalações, especialmente quando o risco envolvido é de explosão. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, agradeço a audiência e espero que vocês, com o acesso ao material impresso, que está na revista Eletricidade Moderna, vocês tenham as informações ainda com mais detalhes que nós no texto conseguimos trazer e apresentar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Estelito, a sua exposição, ficou excelente, né? O público com certeza está satisfeito, né? Realmente vimos que é preciso ter muito cuidado com âmbitos de aplicação dos documentos técnicos, né? E com esses exemplos bastante esclarecedores que você trouxe. Depois o Estelito vai fazer, se quiser, uma despedida ou uma consideração final. Só quero convidar vocês, dizer para vocês que, um recado nosso aqui, aí no rodapé da moldura tem aí o logo do nosso evento presencial Eletrotech Empower, né? Esse evento é o novo Encontro Nacional de Instalações Elétricas, que vai acontecer de 23 a 25 de agosto aqui em São Paulo. Ele vai conter uma conferência especial, como já houve o ano passado, sobre o andamento da revisão e elaboração de normas importantes da nossa área, a exemplo da 5410 e da 5419, e também normas também importantes sobre instalações fotovoltaicas, como a 16690, de projetos de arranjos fotovoltaicos, também várias outras de estruturas para sistemas fotovoltaicos, etc. Né? E também vai haver no Eletrotech vários mini-cursos com especialistas sobre aterramento de instalações de baixa tensão e média tensão, proteção contra raios de instalações fotovoltaicas, instalações de carregamento de carros elétricos, segurança do trabalho com eletricidade e outros, né? Então, eu convido a vocês a se inscrever ou a acompanhar o evento, né? O link do evento para obter mais informações e se inscrever. Estelito, muito obrigado, então, boa noite por estar conosco. Certo, eu agradeço e espero realmente que essas informações sejam devidamente assimiladas pelos profissionais e que eles passem a verificar com cuidado todas essas informações que estão presentes em normas e práticas recomendadas, porque realmente cada documento tem sua aplicação e suas limitações, e nós precisamos ter muito cuidado, assim como na NBR 16577 foi feito, em que foi extraído uma tabela que não possuía, né, uma garantia de segurança em todas as situações, foi colocada no texto da norma. A mesma coisa pode acontecer numa norma, por exemplo, NBR-EC, onde é feita uma tradução literal do texto e muitas vezes a gente aqui não tem a devida informação sobre em que bases aquele texto da EC foi concebido, porque pode exatamente estar baseado em normas IEC que não estão disponíveis aqui ou não são utilizadas aqui. Então, quando você apenas importa a informação de um documento sem ter a devida caracterização do mesmo e conhecer a origem do mesmo, você pode estar induzido a erros e que podem afetar a segurança de pessoas e instalações. Muito obrigado, então. Eu quero convidar também vocês para o nosso próximo EM Especialistas, que vai estar no ar com a próxima edição da revista Eletricidade Moderna. Novamente, a revista impressa, você vai encontrar os QR Codes para acessar o vídeo, não este aqui, mas do próximo, né? Como você acessou desta vez, e o podcast. E na descrição aqui do vídeo, você também vai encontrar o link para o artigo impresso na revista. Muito obrigado a todos, e especialmente ao nosso especialista Estelito. Boa noite e até lá. Boa noite, obrigado.